Que a paz esteja em cada coração. As crianças podem ir para a pequena igreja em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia juntamente comigo, para nós fazermos uma leitura. Aleluia. Vamos abrir lá em 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 9. 2 Crônicas, Antigo Testamento, história dos reis de Israel, 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 9. Convidar a amada igreja a tomar assento na presença de Deus, para nós lermos a palavra mais descansados. Glória a Deus. Prestem bem atenção, irmãos, no culto, não se distraia. Aleluia. Às vezes algum bebezinho chora ou conversa lá atrás, tem o berçário também, para as irmãs ficarem à vontade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje eu creio que Deus vai falar grandemente, profundamente conosco. Aleluia. Acho que dá para baixar um pouco, irmão, que está dando uau, uau. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 9. Diz assim: Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens, 300 carros de guerra, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e eles se prepararam para a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: aqui está acontecendo um levante contra Israel, irmãos, contra o rei Asa. Nesse período, nessa época, o reino estava dividido entre reino do norte e reino do sul, e Asa governava sobre Judá e sobre a tribo de Benjamim. E ele levantou um exército de 300 homens de Judá e 280 homens de Benjamim, para ir contra 1 milhão de homens armados até os dentes com 300 carros. E o exército deles tinham apenas escudos de vários tamanhos, arco, flecha e espadas. Então era muito desproporcional a guerra. E aí o texto continua dizendo aqui que Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse, veja que coisa maravilhosa a oração: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra ti o homem. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e os etíopes foram mortos sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. E eles levaram dali muitos despojos, atacaram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor os havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque nelas haviam muitos despojos. Também atacaram as tendas dos donos do gado, e levaram ovelhas em abundância, e camelos, e voltaram para Jerusalém. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, que saiu ao encontro de Asa, e lhe disse, Azarias, o profeta, então o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele foi ao encontro de Asa, e lhe disse, Asa, e todo o Judá e Benjamim, escutem, o Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com ele. Se o buscarem, ele se deixará achar, mas se o deixarem, ele também os deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado.
Veja aquele princípio que nós temos falado aqui na igreja, o princípio de nós nos convertermos a Deus, de nós voltarmos ou nos voltarmos para Deus, ou voltarmos para Deus, o princípio de tornarmos-nos para Deus. O Senhor se deixa achar. Então ele continua aqui dizendo no versículo 5: naqueles tempos não havia paz para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os moradores daquela terra, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os afligiu com todo tipo de angústia. Mas sejam fortes e não deixem que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. Diga para o irmão que está aí do seu lado: a sua obra será recompensada. Não desfaleça. Versículo 8: ao ouvir estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, Asa se animou e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, bem como das cidades que havia conquistado na região montanhosa de Efraim. Ele renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor, congregou todo o Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés, Simeão, que estavam morando entre eles, porque muitos de Israel passaram para o lado de Asa, vendo que o Senhor seu Deus estava com ele. Deus está conosco, amém, irmãos? E muitos de lá passarão para cá. Quem pode glorificar o Senhor? Aleluia! Um reino dividido, eles ficavam brigando, irmãos. Diz a palavra do Senhor que o rei de Israel não parava de guerrear contra o pai de Asa o tempo todo. Ficavam brigando, nação contra nação, reino contra reino, e muita perturbação havia na terra, não tinha paz. Mas no tempo de Asa, os de lá começaram a passar para cá, porque começaram a ver: Deus está com Asa, Deus está com Judá e Benjamim, vamos sair daqui, vamos para lá, vamos buscar Deus, vamos lá junto com eles, porque o Senhor está se agradando deles, aleluia. E isso é tremendo, isso é maravilhoso, irmãos. E o texto continua assim, dizendo, versículo 10: eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscar o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Isso é muito importante. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus não mudou, irmãos, Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. E o texto continua dizendo assim, versículo 13: e de condenar à morte todos aqueles que não buscam ao Senhor, Deus de Israel, tanto os pequenos como grandes, tanto homens como mulheres. Como é que nós podemos condenar alguém à morte hoje, irmãos? Sabe como? Matando ele nas águas do santo batismo, aleluia. A velha criatura, diga para o irmão: a velha criatura tem que morrer, irmão. Aquele que não serve a Deus tem que morrer lá no batismo. Glória a Jesus. É desse jeito, amém, irmãos? Glória a Deus. E o texto continua assim: juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, ao som de clarins e trombetas. Todo o Judá se alegrou por causa deste juramento, porque eles juraram de todo o coração e de toda a boa vontade, buscando o Senhor, e por eles foi achado. Oh glória! O Senhor lhes deu paz por toda a parte. O rei Asa depôs também Maaca, sua mãe. Veja que interessante isso. Isso é forte, irmãos. O rei Asa depôs também Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha mãe, porque ela havia feito uma abominável imagem para servir de poste da deusa Aserá.
O rei Asa destruiu essa imagem, que ele reduziu a pó e queimou no vale do Cendron. Os lugares altos, porém, não foram tirados de Israel, diz aqui. Talvez ele não tirou os lugares altos, que era o que eles tirou todas as abominações, ele proibiu o culto nos lugares altos, mas ele não destruiu, porque ele pensou, esse negócio aí lá fora da cidade é só um monturinho de pedra, ninguém com essa proibição, com esse decreto, com essa lei coercitiva vai se arriscar a ir lá. Então talvez por isso ele achou que não precisava, mas irmãos, é necessário. Diga para o irmão, você tem que tirar tudo que não é de Deus, irmão. Você tem que tirar tudo que não é de Deus. Eles proibiram, por causa da lei, penal, ele pensou, ninguém vai lá, nesses lugares, está fora da cidade, está lá no mato, está lá num lugar lá, então, nem vamos nos preocupar com isso, talvez ele pensou, mas o texto registra, olha que tremendo, o texto, a palavra de Deus registra, eu amo a palavra de Deus, porque ela não doura a pílula, ela não pinta as pessoas como heróis, sendo que elas não são, ela expõe a falha de todos, inclusive de Davi, que fala que cometeu um único erro, o pecado contra Urias. Então está tudo escrito na palavra de Deus, para nossa edificação, amém, irmãos? E isso vai ser importante aqui na nossa palavra. E diz assim, irmãos, no entanto, os lugares altos, porém, não foram tirados de Israel. No entanto, o coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo havia consagrado, prata, ouro e utensílios. Não houve guerra até o 35º ano do rei Asa. Isso aqui é muito importante, irmãos. Nós estávamos nessa sexta-feira, culto de oração, as mulheres estavam arrumando aqui a igreja para o evento da rede de mulheres e nós fizemos o culto de oração lá no escritório. E ali no escritório da igreja nós comentávamos sobre pessoas que vêm para a casa do Senhor em busca de uma bênção, em busca de um livramento, em busca de uma cura divina, em busca de uma bênção financeira, em busca de uma bênção no casamento, uma bênção familiar, e eles vêm buscando a Deus dessa maneira. Nesse texto, irmãos, nós aprendemos que Israel estava com total impureza dentro dos seus muros, dentro dos seus termos, porque os pais de Asa, os seus antepassados, tanto o avô quanto o pai, fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor, e permitiram abominações diante de Deus. Talvez, irmãos, por causa de um esfriamento espiritual, por eles se afastarem, se esquecerem de Deus, eles foram permitindo que estas coisas fossem entrando dentro do território, e havia muito culto a ídolos, culto a outros deuses, inclusive os próprios pais de Asa, homens de cultura, de adoração de um único Deus, que adoravam um único Deus por cultura, por tradição, no entanto, estavam se desviando para adorar vários deuses, várias entidades, e isso trouxe consequências terríveis. E diz a palavra do Senhor que quando Asa, ele vem e começa a reinar em lugar do seu pai, a Bíblia diz nesse texto sagrado, que ele foi como uma lanterna, como uma lamparina acesa, da fidelidade de Deus, para que pudesse haver paz sobre Israel. Então ele fez o que era bom e agradável aos olhos do Senhor, e quando ele entrou, ele já começou a colocar o coração dele em alinhamento com o coração de Deus, purificar o coração dele e consagrar o reino dele ao Senhor. E nesse momento, irmãos, que essa guerra sobe contra ele, que vem essa provação, que vem esse problema na vida, seria mais adequado do ponto de vista humano, ele mandar mensageiros com um acordo, dizendo assim, vamos fazer um acordo, porque o exército que vinha contra eles era muito maior, mas ao invés disso, ele decide lutar contra aquele exército, e ele vai e faz essa oração, e quando ele faz essa oração, ele se entrega totalmente a Deus, e ele rende totalmente a Deus a sua vida, em independência total do Senhor, e ele ora dessa maneira, Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco,
Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, porque em Ti confiamos e no Teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, Tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra Ti o homem. E o que aconteceu, irmãos? Deus ouviu a oração, e Deus deu a vitória, ao ponto de eles perseguirem os inimigos, entrarem nas cidades dos inimigos e trazerem os despojos, e aquelas cidades ficarem como cidades conquistadas, aleluia. E é isso que Deus quer fazer com o seu povo. Deus quer nos abençoar, irmãos, para que nós não sejamos cauda, mas para que nós sejamos cabeça. Essa é a nossa fé, porque o nosso Deus deseja fazer isso conosco. Então, nesta sexta-feira em que nós estávamos orando ali, nós comentamos sobre estas pessoas que vêm buscando uma bênção de Deus, e Deus de fato a abençoa, mas de repente Deus usa pessoas, e usa a sua palavra, para colocar também a sua vontade, porque nós temos um dito popular na igreja que diz assim: venha como estás, mas não fique da mesma maneira. Pode vir, venha como você está, venha pecador, venha necessitado, venha buscando aquilo que Deus pode fazer, porque Deus é abençoador, e Ele é galardoador, e Ele faz milagres, e Ele atende aqueles que o buscam. A palavra do Senhor diz isso: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então o nosso Deus é um Deus vivo, e Deus abençoou a eles, mas assim que eles chegaram com aquela vitória na mão, Deus levantou um profeta chamado Azarias, filho de Obed, que saiu ao encontro de Asa. Ele disse: Asa e todo Judá e Benjamim, escutem, o Senhor está com vocês enquanto vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele se deixará achar, mas se o deixarem, Ele também os deixará. A mesma coisa acontece conosco, irmãos. Se nós nos aproximarmos do Senhor, o Senhor está conosco. Mas se eu receber a bênção de Deus, como acontece muitas vezes e com muitas pessoas, e eu ficar bem, e de repente eu for me esfriando e me afastando do Senhor, me afastando da comunhão, me afastando da casa do Senhor, automaticamente, irmãos, o Senhor se afastará de mim. Se você se achegar a Deus, Deus vai se achegar a você, mas se você o deixar, eu posso dizer assim, irmãos, com toda sinceridade, o problema é teu, porque Deus o deixará. E aí ele começa a falar: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei, quer dizer, sem discipulado, sem santificação, cheio de idolatria, cheio de contaminação, cheio de coisas que não agradam a Deus dentro da sua terra. E muitas vezes a mesma coisa acontece conosco. O que tem dentro do seu coração, dentro da sua vida, na sua casa, que não agrada a Deus? O que tem na sua vida que entristece o coração de Deus? Porque tudo, irmãos, que não glorifica a Deus nas nossas vidas é idolatria. A palavra do Senhor diz, irmãos, que se nós não tivermos a coragem, a intrepidez de falarmos do nosso Senhor, que é o Deus único, o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, para quem quer que seja, diz a palavra do Senhor, que se nós o negarmos, se nós titubearmos, se formos inquiridos, é verdade que você é crente, você serve a Deus, como é que... E você titubear, irmão, diz a palavra de Deus, que da mesma forma como você nega o Senhor aqui na terra, disse Jesus: eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Isso é muito sério, e isso é idolatria. Por que que é idolatria? Porque quando eu me preocupo mais com o que os outros vão pensar, em agradar o outro, em não decepcionar, em não frustrar, eu estou desagradando a Deus. E a quem importa mais nós sermos agradáveis? Ao Senhor nosso Deus, não negando que Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, ou aos homens? Porque às vezes a gente vem na presença de Deus e diz: meu Senhor e meu Deus, mas Ele diz: não, eu não te conheço, porque eu não sou o teu Senhor, o teu Deus,
Porque na hora que você precisava falar de mim, que você precisava me reconhecer diante das pessoas, da tua família, do trabalho, dos teus amigos, você me negou, você teve vergonha de mim. E nós temos um Senhor, irmãos, que não se envergonhou de nós, que foi pendurado nu, numa cruz, que padeceu por nós. Então que nós não venhamos ter nenhum tipo de idolatria nas nossas vidas. E aí, essa é a grande pergunta: o que você tem que tirar da sua vida? Deus usa pessoas, Deus levanta pessoas. Tem um resumo. Esse texto de 2 Crônicas, capítulo 14 e capítulo 15, tem um resuminho em 1 Reis, que é resumido. E ele diz assim: Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Ele depôs também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porque ela havia feito uma abominável imagem para servir de poste e ídolo a deusa Aserá. O rei Asa destituiu essa imagem e queimou no vale do Cedron. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia, o coração de Asa foi todos os seus dias totalmente do Senhor. Deus, quando quer que nós nos convertamos, quando quer que a gente tenha uma virada na nossa vida, Ele vai usar 3 coisas que nós encontramos aqui nesse texto. Quem quer ter uma virada na vida, irmãos? Aleluia! Você quer ter uma virada na vida? Sabe como que a virada acontece? Você está indo para cá e de repente, vou dar uma virada na minha vida. Você vira, isso é conversão, irmão. Se você quiser ter uma virada, dar uma virada na sua vida, você tem que se converter. Diga para o irmão, você tem que se converter, meu irmão. Abandonar tudo que não agrada a Deus e servir ao Deus único. Se purificar, santificar a vida. E essa é a mensagem que Deus está falando conosco aqui. E Deus usa 3 coisas quando Ele quer fazer uma virada na vida de uma pessoa. Deus usa 3 coisas quando Ele quer promover uma virada na vida de uma pessoa. E o que acontece, irmãos? Primeiramente, acontece uma transformação no nosso coração. E porque nós fizemos uma virada, nós começamos a caminhar em outra direção. Porque é impossível você ter resultados diferentes tendo as mesmas atitudes. Não tem como, irmão. Você quer que que na sua vida aconteça uma virada, mas não tem como você ter resultados diferentes sendo a mesma pessoa, cometendo os mesmos erros, fazendo e tendo as mesmas atitudes. Se você quer uma virada na sua vida, você tem que se converter. Glória a Deus. E Deus usa 3 coisas, irmãos. Primeiro, Deus usa pessoas. As pessoas com quem você se relaciona e com quem você vai se relacionar. As pessoas que Deus vai colocar na sua vida vão produzir transformação para você. Deus levantou Azarias para fazer o discipulado do Senhor na vida daquele homem. Deus vai levantar pessoas também para fazer na sua vida. Segundo, as experiências que você tiver. Deus usa as experiências da nossa vida para fazer uma virada, para que você faça a virada na sua vida, para que você se converta. Então, irmãos, é necessário que você pegue todas as suas experiências e você aprenda. Diga para o irmão aí, irmão, temos que aprender. Mas seja humilde, fale, temos que aprender. Ou usando o português mais certinho, temos que aprender. Aleluia! Amém, irmãos? Glória a Deus. Use as tuas experiências para fazer a virada, irmão. Quantas vezes você já se meteu em rosco por causa dessas atitudes velhas, dos mesmos comportamentos? Então, irmão, tem que aprender, em nome de Jesus. Outra coisa, irmãos, que também faz parte da nossa experiência, a história dos nossos antepassados, dos nossos avós e dos nossos pais. Não é vergonha nenhuma, irmão, você olhar para o passado e ver que eles erraram, que eles pecaram, que eles foram ímpios com I maiúsculo, talvez.
Não adianta você querer ficar adorando a pílula e enfeitando. É necessário que você seja fiel e conte a verdadeira história. Assim como a Bíblia é fiel e não esconde as coisas, que você seja fiel, não fique adorando a pílula do passado, porque os meus avós, porque o meu pai. Não, irmãos. Se eles foram, fale, se eles não foram, fale também. É importantíssimo nós usarmos as experiências dos nossos antepassados para que Deus possa nos abençoar e abençoar os nossos filhos. Contar a história, contar as coisas, as tragédias, as coisas que aconteceram na vida dos nossos pais e que estavam acontecendo nas nossas, e que nós estávamos fadados, porque estávamos seguindo o mesmo caminho. Diz a palavra do Senhor que Jesus, Ele nos resgatou e nos tirou da vã maneira de viver, a qual por tradição nós recebemos dos nossos pais. Ele nos salvou disso. E aí você pode contar para os filhos: filho, tinha uma maldição, tinha uma coisa ruim, tinha muito pecado, tinha muito isso, muito aquilo, mas até que chegou na minha vez, e eu conhecia Jesus, e eu me converti, aleluia, e a maldição foi quebrada para a glória do Senhor, aleluia. Está escrito em Êxodo capítulo 20, que Deus, é o decálogo, os 10 mandamentos, irmãos, está tudo associado com a lei e os mandamentos de Deus. Moisés, quando recebeu isso lá no Monte Sinai, ele falou para o povo, está escrito que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que lhe aborrecem, mas age com misericórdia, aleluia, até 1000 gerações daqueles que fazem a vontade de Deus, aleluia. Então é necessário, irmãos, que você compreenda isso. O que é isso? Não é que a maldição passa do pai para o filho, mas o pecado passa, e porque você comete o mesmo pecado, aí vem a mesma maldição. Os irmãos compreendem? Porque cada um dará conta de si mesmo a Deus, e a gente vai sofrer as consequências dos nossos pecados, não dos nossos pais, mas o problema é que a gente herda a pecaminosidade, a cultura errada, e então precisa se converter, para que Deus faça uma virada nas nossas vidas, amém, irmãos? Então Deus vai usar isso, experiência, irmão, história, experiência, e em terceiro lugar, a revelação que Deus trouxe ao seu coração. E a revelação que Deus traz ao seu coração, Ele usa as pessoas, Ele usa a experiência, Ele usa também a sua palavra e a oração, o Espírito Santo. Então comece a estudar a palavra e orar, porque Deus vai falar com você. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, não se conforme com esse mundo pecador, com essas circunstâncias que estão aí, mas seja transformado pela renovação da sua mente, porque tudo começa com a nossa mente, irmãos. Para que você faça uma virada na vida, para que você se converta, você tem que ser iluminado. Aí você está andando aqui, longe de Deus, e de repente o Evangelho te ilumina. O que eu vou fazer? Sejam transformados pela renovação da vossa mente. Aí eu vou pegar, não é para lá, é para cá. Glória, aleluia! Quem pode glorificar a Deus, irmão? Aleluia! Sejam transformados. Aí você começa a caminhar numa outra perspectiva, e à medida que você vai caminhando numa outra perspectiva, Deus vai manifestando aquilo que é o propósito dele na sua vida, e vai acontecer uma virada, coisas maravilhosas virão, aleluia. Então, irmãos, as nossas vidas são transformadas pelos nossos relacionamentos. Deus usa pessoas, Deus levanta pessoas. Com quem você está convivendo? Você vai se relacionar com pessoas, e estas pessoas transformam a sua vida. As pessoas com quem você convive transformam você. Através dos livros, você tem contato com as pessoas. O que você está lendo, irmãos? Quem você está ouvindo, irmão? As pessoas que você está escutando vão mudar a sua vida. Sempre que Deus prepara para mudar a tua vida, Deus usa pessoas. São as pessoas que transformam você. No momento em que o homem encontra uma esposa, a sua vida muda de estação.
No momento em que um casal tem um filho, no momento que aquele filho vem ao mundo, a estação da vida daquele casal muda para sempre. A tua vida muda baseado nas pessoas que entram e nas pessoas que se afastam, que saem da tua vida. Porque a resposta de Deus sempre vem através de uma pessoa. Relacionamento, comunhão é algo que Deus valoriza. E se você quer realmente agradar a Deus, você tem que olhar para aquilo que Deus valoriza, porque tem valor para Deus. E Deus valoriza relacionamentos, Deus valoriza a comunhão. Então nós temos que valorizar aquilo que Deus valoriza, os seus princípios, os seus fundamentos, porque a resposta de Deus para qualquer problema sempre é uma pessoa, ou está relacionado com uma pessoa. Quando havia um problema no Egito, de seca, de escassez, o que Deus fez? Deus levantou José, Deus levantou uma pessoa. Quando havia uma escravidão no Egito, Deus levantou Moisés. Quando os muros de Jerusalém estavam caídos, a cidade estava em ruínas, Deus não contratou construtores, Deus não contratou uma empreiteira, Deus levantou uma pessoa, Deus levantou Neemias. Quando o mundo estava em trevas e afundado no pecado, sem entendimento, sem luz, Deus se fez uma pessoa e habitou entre nós, aleluia. Deus usou Jesus, aleluia. O problema sempre está na pessoa errada, no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada. Mas a resposta de Deus está na pessoa certa, no local certo, no tempo certo e adequado, fazendo a coisa certa. Porque Deus, irmãos, tem um propósito para as nossas vidas, e que nós possamos estar no centro do propósito de Deus. Então, venhamos nos esforçar para saber, para entender, para procurar descobrir qual é a vontade do Senhor, para nós estarmos no centro do seu propósito, da sua vontade, no lugar certo, no tempo certo e fazendo a coisa certa, que é a vontade do Senhor. Por isso ele ensinou a orar: Pai nosso que estais nos céus, venha o teu reino, reina em mim, seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim na terra como no céu. E aí a vontade de Deus começa pela Bíblia, irmãos. Como que eu vou fazer? Qual é a vontade do Senhor? O que eu tenho que falar? Vou ver na Bíblia. Senhor, me ajude, me ilumine, me inspire. Qual é a tua vontade? Qual é o teu direcionamento? E o Espírito Santo vai falar para você, porque Deus é fiel, aleluia. Deus é fiel, glória a Deus. Por isso, irmão, eu quero dizer para você que você está sentado do lado da resposta de Deus. Diga para a pessoa que está aí do seu lado, falando de você mesmo, você está sentado do lado da resposta de Deus, aleluia. Você é uma resposta de Deus enviada para resolver problemas. Deus levantou você para um propósito. Nós fomos levantados para resolver problemas, para ser cura, para ser bênção. Quando Deus chamou Abraão, o chamado de Abraão e portanto o chamado de toda a nação de Israel era exatamente esse: eu vou te abençoar, mas eu quero que você seja uma bênção, que você seja a resposta, que você seja a cura, que você seja aquele que vai trazer para esse mundo aquilo que esse mundo precisa. E é por isso, irmãos, que essa igreja, Igreja Batista da Paz, tem sido tão contra, por exemplo, o alcoolismo, ou beber uma dosezinha, uma dosezinha, mas uma dosezinha é pecado, pastor? É pecado. Sabe por quê, irmãos? Porque a bebida alcoólica é um câncer social, e nós fomos chamados para curar esse mundo. E via de regra, irmãos, os pecados mais grotescos que acontecem no mundo têm como pano de fundo alcoolismo. E quando nós somos favoráveis ao alcoolismo, nós perdemos a autoridade, dizendo assim: não, mas só um golinho pode, uma dosezinha, uma tacinha de vinho pode. E aí nós estamos legalizando, estamos sendo cúmplices, estamos dizendo não tem problema. E eu digo para os irmãos, a maioria
das pessoas religiosas que aceitam a uma tacinha não conseguem manter os filhos e ensinar os filhos no caminho da retidão da casa do Senhor, porque os filhos vão socializar, e lá eles vão estar com pessoas erradas, na hora errada, fazendo coisas erradas, e eles vão perder o tempo da vida deles. Existem muitas coisas que tiram o foco do propósito de Deus, e uma delas é essa, meus irmãos, porque as pessoas, inclusive, especialmente os jovens em idade universitária, ao invés de se dedicarem com responsabilidade ao estudo e à preparação para a sua carreira e para o propósito de Deus na vida deles, o que eles fazem? Jantinha, quarta-feira jantinha, quinta-feira, final de semana, e a vida gira em torno das jantinhas e das festinhas. Mas se eles entendem que isso é pecado e que Deus tem um propósito na vida deles, eles podem ser livres desse tipo de coisa, aleluia. Inclusive, irmãos, uma das melhores coisas que você pode fazer pelo teu filho, é perguntar para ele, não o que você quer ser quando crescer, porque quando você pergunta o que você quer ser quando crescer, pode estar ligado com status. Eu quero ser isso por quê? Porque dá dinheiro, porque dá status, e isso nos leva para longe do propósito de Deus. Mas ao invés disso, faça a pergunta que os pais de David Bronner fizeram para ele quando ele era jovenzinho: meu filho, que problema você quer resolver quando você crescer? Você quer curar os bichos? Ser um veterinário? Você quer ajudar a curar as pessoas? Ser um médico? Qual é o problema que você quer ajudar a resolver? O teu propósito. E aí eles concentraram as suas experiências e o treinamento sobre aquele filho, para que aquele filho descobrisse não só a sua identidade, mas fosse ajudado a compreender o propósito e a missão que ele tinha na vida, aleluia. Porque a Bíblia diz, irmãos, como flechas na mão do valente, são os filhos da mocidade, bem-aventurado aqueles que enchem dele a sua aljava. Você tem essa responsabilidade de mirar os seus filhos para o propósito de Deus, aleluia. Então, irmãos, nós temos que remover das nossas vidas todo o pecado, toda a idolatria, tudo aquilo que não provém de Deus. Faça um teste, pense, se você ganhasse, digamos, 50 milhões, e você descobrisse ao mesmo tempo que você tem uma doença, e de fonte segura você vai morrer dentro de 10 anos, eu pergunto para os irmãos, o que você faria? Você ganhou 50 milhões e você só tem 10 anos, um tempo curto de vida. Eu digo para você, se você não tem propósito, se você não vive uma vida com propósito, talvez 10 anos seja muito para você, porque você vai querer aproveitar, e talvez você perca a saúde e morra em 5 anos, ou talvez você entre em crise existencial, eu vou morrer daqui 10 anos, tenho tudo, e você faça como muitos milionários que se jogam das coberturas dos prédios. Mas se você tem uma vida com propósito, irmãos, você vai fazer uma lista, o que eu tenho que fazer? Eu só tenho 10 anos, e aí você vai fazer uma lista. Agora eu digo para os irmãos, você acha, irmãos, diante de todas as evidências das escrituras sagradas, que nós ainda temos 10 anos? Então você precisa fazer uma lista, e é muito comum a gente começar a fazer uma lista daquilo que a gente quer fazer, do que a gente quer fazer, mas eu digo para os irmãos, é mais importante fazer uma lista daquilo que você não deve fazer. Não, peraí, eu vou fazer uma lista aqui, não só dos pecados, mas de tudo que atrapalha o meu propósito, de tudo que atrapalha a minha devoção a Deus, de tudo que me atrapalha ao meu servir ao meu Deus. E aí você faz uma lista de tudo que te atrapalha, as coisas que te atrapalham, que você tem que tirar da vida. O que eu tenho que tirar da vida, Senhor? O que eu não posso perder tempo com a vida? E aí, irmãos, você vai ter foco, porque quando você tira o entulho, você tira tudo que é idolatria, tudo que está atrapalhando, tudo que está interferindo, você ganha foco, porque a complexidade é inimiga da execução, muita coisa na vida, e você não tem foco. Então comece a tirar, por exemplo, internet,
tempo no celular. Eu tenho que ir no culto, mas estou tão cansado. Hoje tem célula, mas estou tão cansado. Acho que vou ficar aqui em casa, vou relaxar, senta no sofá, começa a assistir televisão. Isso é um engano, irmãos. Porque a canseira pode ser física, mas você pega a tua carne e faz o que diz a Bíblia: apresento o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional. Eu estou super cansado, mas eu vou na célula, porque estas pessoas com as quais eu me relaciono ajudam para transformar a minha vida. E daí você leva o teu corpo e chega lá naquele lugar, e ali você compartilha, e você é abençoado, porque você está participando. Depois você volta para casa, ali por 9h30, 10 horas, deita na cama, e à noite de sono vai descansar o teu corpo físico. Ao passo que se você ficar na frente da televisão, sabe o que vai acontecer, irmão? Você vai ser exposto a luzes, imagens, fotografias, retratos, sons, palavras, e a tua mente passivamente vai ficar fatigada. Aí depois de assistir um monte de filme, série, novela, especialmente essas novelas e essas séries que tem hoje em dia, né? Que antigamente era um escândalo crente ver novela. Por quê, irmãos? Porque você vai assistir novela, só entra bandalheira, gente falando, murmurando, traição, droga e coisas erradas, entrando tudo dentro da tua casa. Palavras torpes, gente se xingando um ao outro, e você ali assistindo aquilo, recebendo aquela carga de maldição sobre você, sentado no sofá. Não, crente não vê novela. Mas agora tem um monte de série americana pior, irmão. Pior que as novelas. Diga para o irmão, viu, irmão? Tem que se santificar, irmão. Quer uma virada na vida, irmão? Tem que se santificar. Aí fica ali um monte de imagem, coisa, aquilo tudo entrando no teu olho, acessando o teu cérebro. Daí você vai dormir, que nem um zumbi. Deita lá na cama, aquelas flashes continuam, aquelas imagens, aquela perturbação, e rola para um lado e rola para o outro, e não descansa nada. Diga para o irmão, viu, irmão? Vai na célula, irmão. Pode falar para o irmão aí. Vai na célula, irmão. Aleluia. É bem melhor. Glória a Deus, amém, irmãos? Então o que você tem que tirar da tua vida, irmão? Tire tudo isso, simplifique, arranque fora o que está te atrapalhando. O ideal, irmãos, é que nós tivéssemos 4 costumes nas nossas vidas que a gente pode chamar de hobby. O que é um hobby? É uma atividade praticada no tempo livre. Hobby é isso, uma atividade praticada no tempo livre, tipo um passatempo. Então a Bíblia diz assim que a gente tem que remir o tempo porque os dias são maus. Porque nós não sabemos se nós temos 10 anos. Nós não sabemos, então você tem que remir o tempo. Você tem que simplificar. E aí, irmão, você vai ter um hobby. Você precisa ter um hobby. 4 hobbies você tem que ter na vida. Um hobby, um costume, ou um passatempo que te traga dinheiro. Diga para o irmão, esse é o teu trabalho, irmão. Porque você tem que passar tempo com isso aí. Sabe por que para o crente é um passatempo legal, divertido? Porque nós servimos ao Senhor Jesus. Então é uma alegria ir para o trabalho. Você acorda na segunda-feira empolgado, glória, vou para o meu trabalho. Por quê? Porque eu estou fazendo para a glória de Deus. Eu vou servir ao meu patrão como ao Senhor, meu Deus. E você vai para o teu trabalho para ser excelente no teu trabalho, para manifestar a glória de Deus, para fazer o melhor que você pode. Porque excelência é fazer o melhor que eu posso com os recursos que eu tenho. É só isso que Deus vai cobrar de mim, o meu melhor. Por isso que você não pode se comparar com o outro, irmão. Eu não posso me comparar com ninguém, senão eu vou me frustrar. Com quem que eu tenho que me comparar? Comigo mesmo. Porque Deus vai cobrar de mim o talento que Ele me deu, o meu melhor. Então com quem que eu tenho que me comparar e com quem que eu tenho que competir? Diga, comigo mesmo. Então eu hoje tenho que ser melhor que o meu eu ontem, e o meu eu amanhã melhor que o de hoje, aleluia. Então lá no meu trabalho eu vou arrebentar. Excelência é isso, irmão, que você possa entregar além das expectativas das pessoas, daquilo que eles estão esperando que você entregue mais, que você faça, que você dê um bom testemunho,
E esse é um hobby. Diga para o irmão, isso aí é um hobby, irmão. Porque se você é servo de Deus, é gostoso trabalhar para a glória de Deus. É ou não é, irmãos? Aleluia! Outro hobby que você tem que ter, um hobby que te traga saúde, que promova a tua saúde. Ache um negócio que você gosta e que promova a tua saúde. Você tem que ter um hobby que te traga dinheiro, um hobby que te traga saúde física e um hobby que te faça criativo, que você seja mais criativo. Mas o que eu vou fazer para ser mais criativo, pastor? Você pode ler a Bíblia, orar a Deus, Espírito Santo, não tem ninguém que dá mais criatividade, que é a nossa devoção, o nosso devocional. Você pode ler bons livros. Oh, glória, eu vou estudar. Estude, irmão. Como é que você vai ser criativo se você não pesquisa, não estuda? Diga para o irmão, irmão, estude, irmão. Pare de colar nas provas, não dá certo. Aleluia. Se você quer uma virada na vida, irmão, você tem que começar. Então esse é um outro hobby. Aleluia. Oração, livros, estudo, devocional, Bíblia. E o quarto hobby, um hobby que te mantém conectado com pessoas que elevam a tua visão. Aí eu pergunto para os irmãos, vir no culto é um hobby, irmãos? Ô glória! Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Antigamente o pessoal ficava preso em casa assistindo Faustão, irmãos. E os homens ficavam presos naquilo ali só porque no fundo tinha uma mulherada. É ou não é? Diga misericórdia mesmo. E ficavam lá, ó. O que eu vou fazer domingo? Ó a criatividade do cara. Eu vou descansar. Sentava no sofá, ligava. Meu Deus do céu, irmão. E hoje o pessoal está fazendo o pior. Coloca os filhos para ver Peppa Pig e fica no celular. Vinha para a igreja, irmão, em nome de Jesus. Está fazendo o que em casa? Ir para a célula é um hobby, irmãos. Aleluia. E é tremendo, sabe por quê? Porque lá na célula é conversa. Então a etimologia da palavra conversar é conjuntos, versar, fazer versos. Então é muita criatividade, é muita iluminação, é muita bênção. Você começa a falar, o irmão já pega o gancho, já fala mais um pouco e você já se edifica. Nunca tinha pensado dessa maneira, que bênção. E vai sendo iluminado, irmãos. E você nem imagina o quanto que Deus vai te alavancando, porque as pessoas com quem você convive transformam a sua vida, aleluia. E aí, irmãos, nós temos na igreja pessoas que nos ajudam com as nossas finanças, a economizar, a saber administrar o dinheiro, pessoas que nos ajudam no nosso casamento, com a nossa família, pessoas que nos ajudam a nos desenvolver na área da nossa carreira, pessoas que nos ajudam ao desenvolvimento nosso espiritual, porque os irmãos ajudam uns aos outros, porque nós somos irmãos, isso é maravilhoso, é tremendo, irmãos. E é importante nós nos relacionarmos com pessoas, porque as pessoas ajudam em todas as áreas da nossa vida, para que você vá para outra estação, para que você mude de nível, aleluia. Deus usa pessoas, e é importante, irmão, que você traga para perto de você pessoas que têm caráter. Não busque para perto de você pessoas por causa da condição financeira, mas busque pessoas para estarem perto de você, para serem influência sobre a sua vida por causa do seu caráter, porque você não só vai receber daquilo que eles sabem, porque eles vão compartilhar com você, porque o amor faz isso, o amor compartilha, o amor abençoa, mas eles também, Deus vai compartilhar também do Espírito que está na vida deles, você vai receber, aleluia. Então pessoas que te amam, porque, irmãos, é necessário, a Bíblia diz, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Então, se o irmão é abençoado e alguma coisa acontece, ele tem que celebrar, ele tem que fazer festa e celebrar aquilo, e aí ele vai compartilhar. E aí, irmão, porque ele te ama, ele não vai ter inveja, ele não vai ficar frustradinho. E é tão maravilhoso quando a gente pode compartilhar, irmãos, olha que bênção.
E é maravilhoso porque tem que comungar, tem que compartilhar as bênçãos, e há uma festa, aleluia. Então, busque pessoas que te amam, porque essas pessoas vão ser bênçãos na tua vida. E se existe, irmão, alguma inveja, se você vê alguma bênção na vida do irmão e você fica, pode acontecer, a gente é vulnerável, pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer um dos irmãos. Se converta, amém? Porque a bênção de Deus, quando você inveja, ela é bloqueada na tua vida. Mas quando você se alegra, quando você comunga, essa bênção é repartida e ela vem sobre você, aleluia. Glória a Deus, isso é espiritual, irmãos. Na vida há um ciclo de bem-aventurança. E o ciclo de bem-aventurança é nós aprendemos, nós precisamos aprender, por isso temos que ter um coração ensinável, disposto ao discipulado. Nós praticamos, porque a palavra de Deus é o evangelho prático do nosso Senhor Jesus, para a gente aplicar na vida e ser transformado. Então eu aprendo, eu pratico e daí eu ensino, porque não tem como eu ensinar uma coisa que eu não tenho autoridade, que eu não estou vivendo, que eu não estou praticando. Por isso que é necessário esse ciclo da bem-aventurança, aprender, fazer e ensinar. E isso é importantíssimo, irmãos, também para você que tem filho, porque eu aprendi, me ensinaram que pobreza é nós gastarmos todos os nossos recursos em uma geração só. E não estou falando disso aqui também, mas não só de dinheiro, mas estou falando do maior tesouro, que é o conhecimento, que é a sabedoria, que tem que ser repartida, que tem que ser comungada. Então eu recebo e eu dou. Eu sou discipulado e eu faço discípulos, e eu abençoo pessoas, filhos espirituais, e os meus filhos também, porque eu aprendo, eu pratico diante dos olhos deles, e aí eu ensino eles, para que eles não comecem do nada, mas para que eles possam começar já de um lugar privilegiado. E isso é importante, irmãos, quando nós pensamos na outra geração, quando nós não pensamos apenas nessa vida, mas também na vida eterna. Quando eu aprendi também, irmãos, que quando a gente quer fazer para 1 ano, você planta arroz. Quando você quer fazer para 10 anos, você planta árvore. Mas quando você quer fazer para 100 anos, pensando naqueles que vão dar continuidade, você ajuda a plantar empresas, você ajuda a plantar escolas, você ajuda a plantar hospitais, e você ajuda a plantar igrejas, aleluia! Porque essas pessoas vão dar continuidade, os nossos filhos, a próxima geração. Então é lá que os nossos olhos têm que estar, ou melhor, na vida eterna, que é o propósito para a nossa vida, plantar para a vida eterna e ajudar essas gerações, irmãos. Faça isso, faça com excelência, comece a buscar, faça o que Deus colocou na sua vida. E aí eu quero perguntar para você especificamente, como que você pode fazer para compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida? Como você pode fazer para buscar saber aquilo que Deus tem para você e que Deus quer que você faça nessa terra? Pergunte para você mesmo, o que Deus me chamou para fazer? Quem Deus me chamou para ajudar? Porque geralmente, irmãos, não existe jornada solitária, a minha missão, não, a nossa missão faz parte da missão de outra pessoa ou de outras pessoas. Quem Deus colocou você para ser a resposta, para ajudar na missão, quem Deus colocou para te ajudar, para ser resposta na sua vida, irmãos. E aí, quando você quer entender como que Deus opera, você estuda a vida e o procedimento de um agricultor, porque está escrito lá em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que em mim permanece, dá fruto, se vocês permanecerem em mim, dareis muito fruto. Deus lança a semente, e aí a gente tem que fertilizar essa semente, você tem que buscar o fertilizante certo, que vem através de adoração, de louvor, de oração. Deus pode usar a terra até do teu passado, irmão.
usar os teus pecados, o teu passado, os dramas da tua vida, para levar você para o futuro. Então não interessa, você tem que fazer uma ruptura. Não interessa de onde que eu vim, não interessa a família, não interessa a paternidade, não interessa nada disso. Não interessa de onde que eu vim, interessa para onde que você está indo. Amém? Diga para o irmão aí, interessa para onde que você está indo, meu irmão. É isso que importa, para onde que você está indo, meu irmão. É para lá que Deus quer te levar, porque o melhor de Deus está por vir. Os melhores dias da tua vida estão à frente. As tuas melhores ideias estão adiante de ti, a tua maior sabedoria ainda está à frente, os melhores planos que Deus tem na tua vida ainda estão à tua frente, aleluia. Por isso nesse dia, levante os teus olhos e comece a descobrir onde Deus está te chamando, e entre nesse novo de Deus. Faça uma virada hoje, irmão, chega, diga chega, chega de pecado, chega. Eu vou fazer uma virada, eu vou me converter. E aí comece a andar para frente. Porque se você mudar a atitude e você começar a andar na direção de Deus, Deus estará com você. E vai acontecer uma virada na tua vida, meu irmão. Aleluia. Em nome de Jesus. Vamos nos pôr em pé, queridos irmãos. Essa é uma palavra de santificação, não sei se os irmãos perceberam. Porque às vezes a gente só olha para a vitória, né? Oh, eu vou vencer, aleluia, Deus vai fazer. E a gente esquece de olhar para a virada que eu tenho que dar na minha vida. Dê uma virada na tua vida, meu irmão. Porque esse caminho que você começa a trilhar hoje vai frutificar no dia de amanhã. Mas se você não mudar, se você continuar fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes, cometendo os mesmos pecados, vai passar esses 10 anos que nós falamos aqui, e você vai continuar a mesma pessoa. É necessário que você se converta, que você dê uma virada na sua vida. Deus começou algo novo aqui nessa noite. Permita que o que Deus está plantando em seu coração seja regado com ações de graças, com louvor, e a colheita vai ser grande, porque Deus está fazendo algo. No momento em que você sentir medo, se force a confiar em Deus, e Deus que tem você nas suas mãos, e você pertence a Ele, Ele vai pegar você e essa semente que Ele mesmo plantou em você, e Ele vai regar, porque Deus causa o crescimento. Esta é a sua oportunidade, irmão. É uma oportunidade para o crescimento sobrenatural de Deus. O que o Senhor tem feito e o que Ele está fazendo é muito grande, é muito maior do que o que você tem agora. Deus quer que você receba essa semente hoje, na sua vida, porque a colheita vai chegar, porque essa colheita já está na semente, ela já está na semente, e os novos ventos vão soprar e vão causar essa colheita.